Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso canal Mensagem da Última Hora.org.br. Prezados irmãos e irmãs, prezados amigos e amigas do nosso canal, você que já é inscrito, você que ainda não se inscreveu. Se você não se inscreveu, ainda se inscreve. Importantíssimo você se inscrever, porque você receberá todas as notificações de novas postagens, sejam hinos, meditação da Palavra de Deus. Esse canal divulga uma mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias. Se você não conhece, nunca ouviu falar a respeito de mensagem, tem um link abaixo dos nossos vídeos aqui que você pode acessar e então acessar e ter acesso, a uma série Você Crê na Bíblia. Nesta série nós tratamos a respeito desta mensagem. Por que Deus nos enviou esta mensagem? Por que nós precisamos de uma mensagem nesses dias que nós estamos vivendo? Tá? Não vai te levar a conhecer nenhuma religião nova, nenhuma liderança nova. O objetivo não é isso. O objetivo é divulgar uma mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias e que nos posiciona corretamente, nos posiciona para o centro, nos leva para o centro da fé cristã. Tem muitas pessoas dizendo hoje que são cristãs, e aí você olha, não fala nada, mas você vê que não tem a fé cristã. São evangélicos, são pessoas evangélicas, são pessoas que dizem que creem em Cristo, mas não sabem quem é Cristo, não sabem reconhecer quem é Cristo, né? Conhecem Cristo através de uma religião, ou seja, ligaram Cristo por estarem em uma religião, por serem membro de uma determinada igreja, de uma determinada organização religiosa. Então eles acham, alguém disse para eles que isso é ser cristão, é ter fé cristã, e eles acreditaram, mas não é isso que a mensagem vem e nos diz. A mensagem nos mostra verdadeiramente o que é ser cristão. Então, se você não conhece a mensagem, é importante que você acesse essa série. E muitos, cá entre nós, irmãos e irmãs, muitos crentes da mensagem não sabem o que é a mensagem, por que Deus enviou a mensagem, e conheceram a mensagem, e até hoje, 10, 20, 40, 50 anos, estão acreditando que a mensagem é apenas aquilo que falaram para ela que é. Então você também precisa acessar essa série, porque nós não vamos falar para você o que é a mensagem, nós vamos te mostrar o fundamento, a fundamentação do porquê Deus precisou enviar uma mensagem para os nossos dias. Tem muito crente na mensagem que não sabe o que é a mensagem, que está engolindo sapo, está comprando gato por lebre, acha que está na mensagem, mas se quer entender o que é a mensagem, precisa compreender o que é a mensagem. Não basta ficar ouvindo, não basta ficar lendo, tem que compreender. Se não compreender, vai ser enganado, vai ser enganada. Porque nós estamos vivendo em tempos de engano. Nós falamos aqui a semana passada a respeito disso, na introdução desta série. Estamos vivendo em tempos de engano. A carta do apóstolo Paulo a Timóteo, o capítulo 3, a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, nunca foi tão viva como está hoje. E, isso está falando das pessoas no sentido natural. Não, está falando no sentido espiritual, está falando de liderança. Timóteo era um líder. Abre os olhos. Timóteo era um líder. E o apóstolo Paulo escreveu para um líder. Era um líder, um apóstolo chamado por Deus. Pegue isso, segure isso. O apóstolo Paulo foi um apóstolo chamado por Deus. Chamado por Deus. E ele escreveu a carta
aos Efésios, a Timóteo, para posicionar a igreja corretamente, mostrando como que faz para ter compreensão das escrituras. As pessoas não pegam essas coisas. Faz uma leitura rápida, tá tudo certo, de acordo com o capítulo 5, Efésios 5, porque nosso líder está enquadrado, nosso quadro de líder está devidamente enquadrado aqui em Efésios 5 e tal, e já vai levantando. Nossa igreja não tem evangelista, então vou levantar aqui um quadro de evangelista, porque nós não tivemos evangelista, não temos evangelista, então a igreja tem que ter um quadro de evangelista. Pronto, já levanta, olha na cara, acha bonitinho, põe de evangelista. Fala bem, põe a mão, irmão, agora você é um evangelista. Nós te indicamos como evangelista. Nada contra fazer isso, mas acontece que tem muita gente fazendo de forma equivocada, sem compreensão. Aí é que está o problema. O problema não é fazer. O problema é fazer sem a devida compreensão. E nós vimos isso acontecendo a miúde e aos montes. Homens sendo levantados de rodo, de monte, de acordo com Efésios capítulo 5, porque isso é bíblico. É bíblico mesmo. Assim como a serpente também é bíblica, está aqui na Bíblia. E aí, você quer exercer o ministério da serpente? E tem muitos exercendo o ministério da serpente, sem saber. Então, irmãos, é sério, a coisa é séria. Não é tempos para ficar brincando, não. Ou nós compreendemos a palavra de Deus, ou nós vamos ser massa de manobra. E é o que mais tem acontecido. Virou caluniador. Não estamos citando o nome de ninguém, nenhum sistema específico, nenhuma igreja específica, nenhuma liderança específica. Jamais isso vai acontecer nesse canal. Você não vai encontrar isso aqui. Você não vai encontrar aqui debates. Isso não leva a lugar nenhum. Não leva a lugar nenhum. Só serve para elevar o ego de quem faz, de quem participa, etc. e tal. Ainda está correndo o risco de se enquadrar lá com 2 Timóteo capítulo 3. Não, então nós estamos procurando trazer um despertamento na sua fé. Um despertamento para que você olhe para o correto. Posicione-se corretamente. E se você tem uma compreensão e você posiciona-se corretamente, pode vir um anjo dos céus, como o apóstolo Paulo diz. Pode vir um anjo pregar um outro evangelho, você não vai aceitar. Mas é um anjo mesmo com 2 asas, e vai aparecer diante de você, e vai falar que foi enviado da parte de Deus. Até porque tem gente recebendo visitas de anjos. O anjo me disse. Martinho recebeu uma visita de um anjo coroado. Sabe o que ele fez? Esse anjo já chegou pedindo para ser adorado. Martinho, eu sou Jesus, me adora. Martinho, que tinha compreensão da palavra de Deus, porque, irmãos, se aparecer anjo para as pessoas hoje que se diz conhecedor da palavra de Deus, meu Deus do céu, já vai pegar a escritura da casa, já vai transferir para o anjo, já vai dar o documento do carro, estou falando de materiais, já vai querer se afiliar à igreja desse anjo, e já vai adorar, já vai dobrar o joelho no chão, vai beijar o pé do anjo, se aparecer anjo aí para algumas pessoas que andam dizendo que crê na Bíblia, que crê até na mensagem. Vai adorar. Se aparecer anjo, é que o anjo acho que tem dó. Esses anjos do mal, eles têm dó dessas pessoas, eles não aparecem. Porque se aparecer, irmãos, vai ter gente beijando o pé de anjo falso por aí que não acaba mais. E sabe por quê? Por falta de compreensão da palavra de Deus. Parece que é duro, mas é a verdade. O apóstolo Paulo nos diz, se vier um anjo pregando esse evangelho, não aceita se não estiver de acordo com a palavra. Agora, se a pessoa não tem compreensão, ela não vai aceitar.
Não percebe? Nós temos que ter clareza, nós temos que ter compreensão da palavra de Deus para não sermos enganados. Nós estamos vivendo em tempos de engano. E aí, se você já começou a se despertar, você diz, meu Deus, eu não quero ser enganado, o que eu tenho que fazer? Só tem uma coisa a se fazer, que o apóstolo enviado aos gentios, o apóstolo Paulo, ele nos orienta. Busque cada vez mais o Espírito Santo. Seja virgem e prudente. Dobre o seu joelho e peça, Senhor, eu quero o Espírito Santo. Porque quanto mais do Espírito Santo você receber, mais compreensão da palavra você vai receber. E aí você vai poder congregar, porque o cristão congrega. Você vai ter pastor, o cristão respeita o quíntuplo de Efésios. Mas ele sabe também, se o quíntuplo de Efésios estiver saindo do quíntuplo de Efésios, ele vai perceber, porque ele tem compreensão, ele sabe o que é um quíntuplo de Efésios, verdadeiro, chamado por Deus. Quer dizer que Deus ainda chama, então, hoje? Obviamente que sim, porque a palavra de Deus diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele continua chamando hoje ministros chamados por ele, evangelistas chamados por ele, eles existem. Mestres, embora podem não estar sendo nomeados, porque é um perigo a pessoa ser nomeada. Ou fulano de tal é mestre, pronto. Aquele mestre já sobe na cabeça e já começa a se tornar especialista nesse assunto, especialista porque eu sou mestre, então eu tenho que mostrar que eu sou mestre. Não, o verdadeiro mestre não precisa ser nomeado. É Deus quem dá a maestria para ele. O mestrado é dado por Deus, ele tem uma facilidade maior do que o outro que não é mestre. O outro é apenas um pastor, é um apacentador. E está tudo bem. Ele apacenta bem, ele tem a ligação com Deus. Amém. Mas e agora? Eu não tenho. Meu pastor não é mestre, ele não tem uma habilidade. Se Deus te colocou sobre ele, você está contente, está feliz, está tendo a sua alma alimentada, dê graças a Deus por esse pastor que você tem que não é mestre, porque ele está te apacentando, está te mostrando o caminho. Mas tem o outro que é mestre. E que Deus o mantenha assim e que ele continue no seu ministério de mestre sem subir na cabeça, porque muitos, quando nomeados mestre, já se... Então tá difícil, mostra que não foi um mestre levantado por Deus, ou se foi levantado por Deus, em algum momento se desviou. Mas tem um outro que tem um nível de conhecimento maior, então ele é um doutor. Tome cuidado para não ficar nomeando-o, porque senão corre o risco desse doutor pôr na cabeça que ele é um doutor, que ele é acima dos outros, e aí ele acaba se desviando. É o que acontece hoje nas religiões. Né? Enfim, então olhe sempre com o foco que deve ser olhado, a partir da compreensão do Evangelho de Cristo. Aí você jamais será enganado. Olhe para mim e sereis salvos. Olhe para mim e sereis salvos. Vós, todos os termos da terra, todos os moradores da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isso está em Isaías capítulo 45, a partir do versículo 22. Jesus dizendo, Deus dizendo, olhai para mim e sereis salvos. Vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus, não há outro. E as pessoas fazem aquele de Deus, de ídolo. Não é? Por mim mesmo tenho jurado. Já saiu da minha boca de justiça e não tornará atrás. Que diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim julgará toda a língua. Pregando o sermão olhando para Jesus,
O mensageiro, através da mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, no parágrafo 4, ele diz assim: esse tem sido chamado há anos. Olhai para mim, vós, confins da terra. Gostaria de dar uma pequena guinada e dizer: olhai especialmente para mim. No final de cada sistema mundial. Ah, mas eu sou membro de um sistema levantado por Deus. Tá, sistema levantado por Deus. Vamos abrir um parênteses aqui. Esse sistema tem um líder humano? Um líder humano que eu tenho que ficar repetindo o que ele falou ou o que ele fala? Tem. Alguém que Deus levantou e cujo ministério... Tá bom, então é sistema humano. Se eu tenho que ficar citando o que um homem falou por si mesmo, por sua interpretação pessoal, então é sistema humano, então não é sistema de Deus. Mas tem muita gente que não tem essa compreensão. E essa falta de compreensão leva as pessoas ao engano. É o mesmo ministério da serpente. Pelo amor de Deus, está pregando a verdade. A serpente pregou a verdade. Não, mas está pregando a mensagem. A serpente pregou a mensagem. A serpente pegou a palavra de Deus. E ela era a serpente. Ela era um enganador. E agora? Então tá vendo que a falta de compreensão leva as pessoas a fazer afirmação superficial? E levam a ser enganadas? É a falta de compreensão. Não é o conteúdo. É a forma. Nós falamos aqui, ao longo dos tempos temos falado isso aqui. Não é o conteúdo. É o quanto ele está misturado com outra coisa que mata. É a verdade. Pois é a verdade, porque se não for verdade, ninguém aceita. Mas se ela foi manipulada, percebe? Por isso que muitos não gostam da mensagem. Muitos que saíram da mensagem, que dizem que saíram da mensagem, covardes, porque continuam pregando a mensagem, só que criticando a mensagem e pregando a mensagem. Esses são covardes, são os piores. Se tem algum nível de ministério da serpente, esses são do nível mais alto, são os mais enganosos. São aqueles que dizem ter saído da mensagem, que criticam a mensagem, só que pregam aquilo que a mensagem ensina, porque eles não têm o que pregar. Se pregar outras coisas que não seja conhecimento da mensagem, não alimenta o povo. Então eles pregam a mensagem criticando a mensagem. Bando de covardes, há de se pagar um preço alto por enganar as pessoas dessa forma tão cruel. Mas precisam existir. E não é esse tipo de afirmação ou querer, então eu vou correr atrás do meu irmão, da minha irmã que está sendo enganado com relação a isso, e vamos ver se a gente acaba com esse sistema paralelo que foi criado. São pessoas que saíram de um sistema e montaram outro, que é o que normalmente acontece. Falamos a respeito disso aqui na série passada. Quando a pessoa sai de um sistema, ela automaticamente monta outro. Por quê? Porque o sistema está nela, ela faz parte de um sistema, ela foi formatada mentalmente para viver debaixo de um sistema, tanto o povo quanto o líder. Então ele sai de um sistema, ele monta outro sistema. Isso é natural. Quem tem compreensão, percebe e não cai nisso, não é enganado dessa forma. Então veja, olhai para mim. Olhai especialmente para mim no final de cada sistema mundial. Porque ele sempre dá a conhecer de forma tão real. Quem tem compreensão, vê, enxerga. Porque ele sempre se dá a conhecer de forma tão real no final de um sistema mundial, quando isto está chegando ao fim. Irmãos, mais claro do que isso aqui é impossível.
Quem tem compreensão pelo Espírito Santo percebe. Um sistema sempre tem validade. Em algum momento, a sujeira, o engano, ele vai ser declarado. As pessoas podem participar de um sistema por um tempo e chega num momento que aquilo vem à tona, acontece alguma coisa que mostra, Deus mostra que aquilo é um sistema, aquilo é um sistema organizado, escancara os bastidores para que a pessoa, para que o escolhido veja, e o escolhido vê e sai daquele sistema. Estamos falando de uma forma geral. Qualquer tipo de sistema organizado é maligno. Qualquer tipo de sistema organizado que trabalha com a palavra de Deus é maligno, é do maligno, está dentro do ministério, está exercendo o ministério da serpente. É o rastro da serpente, é o ministério da serpente. Organizou, é rastro da serpente, é ministério da serpente. Então, a mensagem vem e nos diz, no final, em algum momento vai ter um fim esse sistema. E aí é dado uma abertura para que as pessoas vejam. Aqueles que vêm, saem do sistema e começam a olhar somente para Cristo. Aqueles que não veem, ou sai do sistema e monta outro, ou não sai daquele próprio sistema, porque não vê, porque não compreende, porque não enxerga, ou sai e volta. Percebe? Então veja, mas a mensagem, a essência da mensagem, aqueles que têm compreensão, a mensagem vem e diz que ele sempre se dá a conhecer de forma tão real no final de um sistema mundial, quando isso está chegando ao fim. Olhai para mim. Deus dizendo, olhai para mim. Para de olhar para homem, para de olhar para sistema, para de olhar para o seu líder. Ah, quer dizer que eu não vou ter mais pastor, então eu vou virar crente nômade, vou ficar em casa, não vou mais, já que está tudo bagunçado, está tudo enganoso. Então você está errado. Você está errada. Porque o quíntuplo de Efésios, ele é verdadeiro. Deus levanta verdadeiros homens, ministros, pastores, mestres, doutores, como acabamos de falar há pouco. Agora precisa ver aqueles que são levantados por Deus. Mas e agora? Como é que eu vou saber se é levantado por Deus, se é levantado por homens? O apóstolo Paulo, que pregou a respeito disso, mostrou. Encha-se com o Espírito Santo. Se você tiver o Espírito Santo, você vai olhar e vai compreender. Esse está agindo corretamente. Esse foi levantado por Deus, está agindo corretamente. Aquele ali não. Ele até fala bem, ele tem dom e tudo, mas ele não está agindo corretamente. Então, quem tem compreensão, quem tem o Espírito Santo, tem essa compreensão, porque o Espírito Santo dá essa compreensão. Então não precisa ter medo. Encha-se com o Espírito Santo, ele é a armadura de Deus. Encha-se com o Espírito Santo, você não vai ter medo, você não vai ter dúvida. Quando você olhar, você vai ver, é claro. É muito claro, é transparente. E a mensagem está dizendo isso. Que ele sempre se dá a conhecer de forma tão real, é tão verdadeiro, é tão claro, é tão objetivo, que quando você identifica o engano, você se alegra. Fala, graças a Deus, eu não vou ser enganado, porque eu vi que é um engano. Porque é real. E é Deus que se faz, que abre os seus olhos para que você possa compreender. Veja que maravilha. Então, olhai para mim, vós todos os confins do mundo. E eu poderia dizer, a Escritura diz, os confins da terra. Confins está no plural, os confins da terra. E muitos dizem, ouvimos isso há muitos anos.
Sim, irmãos, se você tem 50 anos de ministério, certamente há 50 anos você está ouvindo isso. A questão é que se você nunca compreendeu, então não adianta, mas eu estou ouvindo de novo aquilo que eu já estou ouvindo há 50 anos. Pois é, mas se você não teve compreensão, meu irmão, você está enganado. Certamente você está sendo enganado por algum ponto. Então não é a questão do quanto você ouviu, é do quanto você compreendeu. Está cheio de crente na mensagem que não compreendeu a mensagem ainda. Essa é a grande verdade. O que mais tem é crente da mensagem que é crente de sistema, é crente de igreja, crente de pastor, que nunca compreendeu a mensagem. Que se tivesse compreendido a mensagem, continuaria congregando, continuaria tendo igreja, continuaria tendo pastor, continuaria tendo companheirismo em torno da palavra, continuaria participando de reuniões, participando de encontros entre irmãos, entre ministros, mas com a visão certa. Porque a maioria não tem compreensão da mensagem, sequer piorou da Bíblia. Não tem compreensão. Se tivesse compreensão, estaria posicionado corretamente. Mas não se posiciona corretamente porque nunca compreenderam. Então a questão não é quanto ouve, a questão é quanto compreende. Vê? Ouvimos isto há muitos anos. Olhai para mim, olhai para mim. Bem, isso é verdade. Faz tanto tempo que eu estou ouvindo isso. Olhai para mim, olhai para mim. É verdade, faz tempo mesmo que você está ouvindo isso. E você nunca conseguiu compreender. Olhai para mim. E aí você olha para o pastor. Aí você olha para o líder. Aí você olha para o sistema. Aí você olha para a igreja. E fica enganado no evangelho da serpente. Isso é verdade. Mas a questão é, o que você vê quando você olha? Quanto que você compreende? Irmãos, eu não estou inventando nada. Isso está aqui, ó. É mensagem. Olhando para Jesus, um sermão pregado pela mensagem. Não estamos inventando nada. Quando falamos que tem que compreender, não estamos inventando, criando uma nova doutrina. Está aqui. Sermão olhando para Jesus, parágrafo 5. Mas a questão é, o que você vê quando você olha? Há muito tempo que isso lhe é pedido. Olhai para mim. Ouço as pessoas dizerem, olhe. Se elas mencionam a palavra olhar, significa prestar atenção, olhar para cima, olhar para e vigiar. Agora, como que a pessoa vai vigiar se ela não está compreendendo o que ela está ouvindo, o que ela está lendo? Então não é só ouvir. Não basta ouvir. Você tem que ouvir, e aí sai o ministério do ouvir. Não, é só ouvir. É só ouvir e ouvir. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Tá bom, meu irmão, minha irmã, mas você tem que compreender. A mensagem está dizendo isso. Não basta você olhar, você tem que olhar e ver. E compreender. E agora Deus está dizendo aqui, olhar para mim, olhai para mim. Eu sou Deus e não há outro. E eu me pergunto, no tempo em que estamos vivendo agora, para onde poderíamos olhar que seria mais sólido do que para Deus? Deus é a palavra. Portanto, olhe para a palavra de Deus hoje, para obter a sua resposta. Não, mas eu estou ouvindo, eu estou lendo. Tá, mas você está compreendendo? Não. Então não está adiantando nada. Tem que compreender. Creio que foi Filipe que disse, Senhor, eu estou lendo as escrituras, mas eu não estou compreendendo. Alguém pode me ajudar a compreender? Eu creio que foi Filipe, que ele estava lendo, ou o eunuco que estava... eu não me lembro exatamente agora, mas se você tem conhecimento da Bíblia, você pode procurar isso também e pesquisar. Alguém estava lendo, e não estava compreendendo. E ele dizia,
Se eu não tenho alguém para me ajudar a compreender, eu estou lendo. Lendo, eu estou lendo, mas eu não estou compreendendo. Será que tem alguém que pode me ajudar a compreender? Tem essa passagem bíblica. Não me lembro agora exatamente quem são os personagens, se era Filipe ou se era alguém com quem Filipe estava conversando. Então, existe essa passagem bíblica, e o que mais tem hoje é isso. As pessoas leem, ouvem, frequentam, mas não está compreendendo nada. Essa é que é a grande questão. A Bíblia tem a resposta para este dia. Ela teve para outros dias. Ela a tem para sempre, porque ela é Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que Deus te ajude. Que Deus te ajude neste processo de compreensão. Nós vamos parar por aqui. Semana que vem damos continuidade nesse sermão. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreve para não perder a notificação. E nós voltamos a esse assunto, porque vamos tratar disso numa série. Olhe para mim e sereis salvos. Olhe para Cristo e sereis salvos. Senhor Jesus, a maior bênção que alguém pode receber é a salvação, não há outra. A maior bênção que alguém pode receber é a compreensão, é a revelação. Eu oro, Pai, para que o meu irmão, porque a minha irmã que ainda não compreendeu a mensagem, não compreendeu a palavra de Deus, possa receber esta compreensão, essa clareza na sua mente, para que possa então posicionar-se corretamente em Cristo, no Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus continue te abençoando, falando ao seu coração, e até a próxima oportunidade, Senhor nos permitindo. Até breve.